Quanto dinheiro eu preciso para começar a vender semijoias? Essa é a pergunta disparada que eu mais recebo de quem está iniciando no ramo ou pretende entrar no mundo das semijoias. Quanto eu preciso ter para começar? E eu entendo porque essa pergunta trava tantas pessoas. Porque sem saber o número, parece que esse começo é um salto no escuro. Você não sabe se precisa de R$ 500, de 1.000, de 2.000. Não sabe se o que você tem agora é o suficiente para se manter aí no meio do caminho. Mas hoje eu vou te dizer uma coisa que vai mudar essa forma como você pensa sobre o assunto. O valor que você tem não é o que define se o seu negócio vai ou não dar certo. O que define é o que você vai fazer com esse investimento. Eu tenho clientes aqui do Original que começaram com R$ 500, que é o nosso mínimo. E hoje tem um negócio super sólido. Começaram com uma renda extra e hoje vivem de semijoias. Eu também tenho cliente que investia 10, 15, 20 mil reais, que fechou em menos de um ano. A diferença não está no valor, estava na inteligência do investimento. Então hoje eu vou te dar não vou te dar um número mágico, na verdade. Eu vou te ensinar a pensar como alguém que investe com inteligência desde o primeiro real. E sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Original Cash, o seu podcast preferido sobre o mundo das semijoias. E o tema de hoje é muito maravilhoso, é muito legal, porque eu recebi muitas, muitas perguntas sobre esse assunto, que é o investimento no mundo das semijoias. Então, fica comigo até o final desse episódio, que eu tenho certeza que eu vou abrir vários caminhos para vocês. Começando o primeiro bloco, antes do estoque vem o conhecimento. A maioria das pessoas que está começando quer pular direto para o estoque. Quer comprar peça, fotografar, postar, vender, criar site. E eu entendo essa ansiedade. Mas ela é exatamente o que faz tanta gente perder dinheiro logo no início. Porque comprar estoque sem saber precificar, por exemplo, é dinheiro jogado fora. Comprar peça sem saber o que vende no seu nicho, na sua cidade, no seu mercado, é encher sua gaveta de produto encalhado. Começar a vender sem entender como funciona a garantia, devolução, atendimento ao público, é criar problema antes de criar cliente. Então, antes de pensar em quanto investir, pense em quanto você já sabe sobre as semijoias. Você sabe como precificar as suas peças, qual é o seu público, aonde você vai vender, quais são as taxas onde você vai vender, qual vai ser o marketing aplicado. Se você ainda não sabe responder alguma dessas perguntas com clareza, o primeiro investimento que você precisa fazer não é em estoque, é no seu conhecimento. Podcasts como Originalcast, cursos, conteúdos de quem está no mercado. Esse investimento custa pouco, ou de graça, como esse podcast, e vai proteger o seu dinheiro que vem depois. E, gente, de coração para coração, eu vejo esses casos todos os dias. Pessoas que têm, assim, muito dinheiro, não têm mais onde investir, querem investir no mundo das semijoias, mas não têm noção nenhuma do mercado. Não sabem do que é feito uma semijoia, como é o banho de uma semijoia, como é a precificação, como é o marketing, qual que é o apelo de vendas, só tem dinheiro e disposição. Mas isso não compete ao sucesso do seu negócio, porque você precisa ter o conhecimento do mercado, se proteger onde precisa, incentivar onde precisa, investir onde precisa no momento certo. Então você entender sobre o mercado de semijoias vai te fazer ir muito mais além com muito menos dinheiro. Isso com total certeza. Então aproveitem muito esse podcast, além desse do Original Cast, a gente tem vários vídeos aí para ajudar vocês no ramo de semijoias, para realmente trilhar um caminho muito mais seguro. Agora vamos para o segundo bloco, que são os 3 pilares desse investimento inicial. Vamos falar do dinheiro de verdade aqui. Quando você for calcular quanto precisa para começar, você precisa pensar em 3 pilares, não só um, são os 3 juntos. Primeiro pilar, obviamente, é o estoque, é o que todo mundo vai pensar primeiro, o que comprar, mas ele não vem sozinho. E o segundo pilar é a estrutura de venda. Tudo que você precisa para entregar o seu produto. Qual vai ser a embalagem, o saquinho, a caixinha, o papel de seda, a tag com a sua marca. Parece um detalhe, mas a embalagem é parte da experiência do cliente. E a experiência é o que faz ela voltar e indicar. E também a experiência faz você conseguir colocar o preço na sua mercadoria. Às vezes, uma embalagem diferente e mais luxuosa te permite colocar margens maiores de preço nas peças. São simples movimentos ali que fazem total diferença.
E o terceiro pilar são as ferramentas. Celular bom para fotografar, já resolve na maioria dos casos, mas tem coisas que vão aparecer, como o fundo da foto, suporte, um aplicativo para edição. Não precisa ser investimentos caros, mas precisam estar no seu planejamento. Quem pensa só no estoque, esquece os outros dois pilares, chega no primeiro pedido sem embalagem, ou faz alguma foto ou vídeo ruim que não vai vender, ou gasta o lucro das primeiras vendas comprando o que deveria ter comprado antes. Então planeje os três juntos desde o começo: mercadoria bonita, entrega bonita e marketing bonito. Então, tem empresas como a Original Joias que já disponibilizam as fotos e vídeos profissionais para sua divulgação. Mas se você quer ter uma marca própria, uma foto própria, um ambiente próprio, você precisa investir nessas ferramentas. Porque elas, gente, semijoia é beleza, semijoia é moda, semijoia remete a luxo. Então precisa ter um material de divulgação bonito e vendável. Agora no bloco 3 a gente vai começar a aprofundar mais nos assuntos. Então eu vou falar sobre estoques inteligentes aí para o início da sua revenda, né? Comecei no ramo semijoias. Qual vai ser o meu investimento e qual tipo de peça? Antes de você iniciar em qualquer tipo de negócio, não só semijoias, você precisa fazer o quê? Estudar o seu mercado, estudar a sua praça, aonde você vai vender, quais são as mulheres que você vai oferecer o produto. Aí você foi lá, você começou a avaliar a sua cidade. Vamos começar sempre em estratégias cebola, né? A gente começa no nosso bairro, depois começa na cidade, depois expande para a região, estado e vai abrangindo. Não queira começar já abraçando o mundo. Por que você querer abraçar o mundo se a sua vizinha não sabe que você vende semijoias? Se sua prima não sabe? Se seus parentes não compram de você? Por que abraçar o mundo? Vamos começar a abraçar em volta da gente. Começa a vender, aumenta. Vende, aumenta. Vende, aumenta, vende, aumenta, vende, aumenta. Então, quem quer alcançar grandes lugares no começo se frustra, porque você precisa formar uma base sólida. Então tá, então voltando. Eu vou estudar para quem eu vou vender, aonde eu vou vender, qual vai ser a região, qual é o meu público. Então, são mulheres de 30 a 45 anos, elas usam brincos médios para pequenos, correntarias mais clássicas, mais finas. Elas costumam pagar de 100 a R$ 200 em semijoia. Então, estude o seu mercado primeiramente. Vá olhar os concorrentes, vê a vitrine deles, olha o Instagram, pede catálogo, seja um cliente espião. Verifica o atendimento delas, como é a embalagem, quais os preços, tudo, gente. Tem que ter um estudo de mercado antes de entrar em qualquer negócio. Então, você estudou e você entendeu que aquele público vai absorver semijoias clássicas e minimalistas. Ótimo, esse é o primeiro passo. Então, o seu investimento inicial vai ser baseado no público que você vai vender, mas não só. Porque é interessante você ter de tudo um pouco no começo, para você entender para onde seu público vai indo. Porque imagina que você só vende para mulher, mas aí vem um homem pedir uma semijoia e você não tem. O que ele vai fazer? Vai procurar no concorrente. Então é interessante sim no começo ter um pouco de cada. Você foca em 70% do investimento sem mercadorias que você precisa, que você identificou que seu público precisa, e o resto um pouco de cada. Então são peças pequenas que você precisa, mas investe num brinco maximalista, investe num colar, uma correntaria grossa, investe numa peça infantil, uma masculina, para você ter de tudo e começar a identificar para onde seu público vai sendo guiado. Você não quer que seu cliente vá na concorrente procurar as peças, mas também você não quer ser uma loja que não tem identidade nenhuma e vende de tudo. Então tenha assim um nicho que você vai trabalhar em cima dele, mas tenha um pouco de cada, pelo menos aí nos primeiros contatos, nas primeiras vendas, porque vai que você entende que, beleza, seu público é de peça minimalista, mas todos os brincos grandes que você trouxe venderam super bem. Você pode começar a mudar o rumo ali, mudar o nicho que você está vendendo. Ou tem muitas mulheres procurando peças para as filhas, para as crianças, muitos homens procurando semijoias, muitas pessoas querendo peças coloridas, tem sua peça em cristal. Então tenha um pouquinho de cada aí no seu começo, para você ter aí um embasamento do tipo de mercadoria que você precisa fazer maiores investimentos. Aí beleza. Aí depois você já entendeu que o que vai vender para você são realmente as peças minimalistas. Aí você foca seu investimento nas peças que mais vendem.
Porque, gente, dinheiro vem e vai. Então a gente não pode ficar ali querendo investir em tantos lugares e deixar de investir no que realmente vai dar retorno pra gente, que é aquela mercadoria que você identificou que é a mais vendável. Então teste no começo, recolha os dados e as informações ali no meio e depois você faça os investimentos mais certeiros, somente nas linhas que mais venderam mesmo. E no quarto bloco, nós vamos falar sobre o que você precisa fazer antes de vender a sua primeira peça. Porque tá, eu entendo que a maioria das pessoas entram nesse ramo como uma forma de renda extra, para complementar o fixo ou para fazer um investimento em uma coisa nova. Só que o meu plano, o meu objetivo aqui é que vocês vivam de semijoias, porque é um mercado altamente rentável, que só cresce todos os anos. Então, antes de iniciar no ramo, tem uma listinha de coisas que você precisa fazer. Não é burocracia, é proteção sua e proteção do seu novo negócio. Primeiro ponto, já falamos sobre isso em outros episódios, é tenha uma conta separada do seu negócio. O dinheiro do seu novo negócio não pode se misturar com o seu dinheiro pessoal. Isso eu vejo diariamente, o tanto de confusão que dá, que você não tem controle do que está entrando, do que está saindo, o quanto você precisa reservar para novos investimentos, novos custos. Então, separe as contas. Conta digital é gratuita, você abre na hora. Segundo ponto, tenha um MEI aberto. Vender sem CNPJ vai limitar os seus fornecedores, limita as plataformas que você quer vender. E o principal, você fica sem nenhuma proteção jurídica. O MEI é gratuito, é rápido e abre portas que o CPF não abre. Então você começa a profissionalizar as suas vendas e seu novo negócio. Terceiro ponto, tenha uma precificação definida. Antes de colocar preço em qualquer peça, faz a conta. Custos fixos, variáveis, custo da peça, frete, embalagem, taxa de venda, lucros. Se você ainda não sabe como fazer isso, volta no episódio de precificação que eu explico tudo com contas super práticas. Quarto ponto, políticas de trocas claras. Decide antes de começar como você vai lidar com devoluções, com peças com defeito, com clientes insatisfeitas. Quando você define isso antes, você não toma a decisão no calor do momento e você não perde potenciais clientes, você não fica mal falado também, tá? E o quinto e último ponto que muita gente esquece é: tenha um catálogo que vende. A gente tem episódios sobre isso também, como montar um catálogo que vende. Mas você nunca pode sair da sua casa para fazer as vendas sem foto de todos os produtos que você tem em mãos. Você está perdendo tempo, está perdendo dinheiro. Então deixe tudo preparado antes de sair para suas vendas. E no quinto e último bloco, eu vou te contar o que separa quem cresce de quem fica estagnado logo nos primeiros meses. É o reinvestimento. As primeiras vendas são muito tentadoras, porque o dinheiro entra rápido, a sensação é boa e a vontade de usar aquele lucro é maior ainda. E tudo bem usar uma parte, você merece. Ver o resultado do seu trabalho e reinvestir em você. Mas uma parte precisa voltar para o seu negócio. Repõe o que mais vendeu, compra maiores quantidades do que está saindo bem, melhora a sua embalagem quando der, investe em fotos melhores quando o seu caixa permitir. Porque negócio que não reinveste não cresce, ele só fica girando. E girar sem crescer é trabalhar muito para ficar no mesmo lugar. Então, desde o primeiro mês, define quanto do lucro volta para o seu negócio. Pode ser 30%, 50%, depende do momento e do seu objetivo. Mas precisa ter esse hábito desde o começo. Reinvestir o seu capital de giro, como o próprio nome diz, para o seu negócio crescer exponencialmente. Eu amei falar sobre esse assunto, então vamos recapitular tudo que aprendemos hoje. Primeiro, não existe um número mágico para começar. Existe um investimento inteligente, independentemente do valor que você tem disponível. Antes do estoque, vem o quê? O conhecimento. Antes de comprar, vem o planejamento. O investimento inicial tem 3 pilares: estoque, estrutura de vendas e ferramentas. E os 3 precisam entrar no seu cálculo de precificação. Monte um estoque variado, baseado nas suas pesquisas de mercado. Resolva o que precisa estar resolvido antes de vender a sua primeira peça. Conta separada, MEI aberto, precificação, política de troca, estoque fotografado. E desde o primeiro mês,
reinvista parte do seu lucro, porque negócio que não reinveste não cresce. Você não precisa de muito para começar. Você precisa ter inteligência para usar o que tem. E se esse episódio fez sentido para você, já compartilha com alguém que também está travado nesse começo do investimento. Comenta aqui que eu amo ler os comentários, gente. Eu adoro ler, comentar, compartilhar a experiência com vocês. É sempre bom estar aqui. Eu amo isso que eu faço. Eu espero sempre poder, pelo menos, ajudar um pouquinho vocês aí no mundo das semijoias. Um grande beijo e até a próxima quinta-feira.